Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Estamos doando cachorro. Quem se interessar, o telefone é 98119-7655. As fêmeas são castradas, todas têm carteira de vacina e estão em bom estado de saúde. Ligue, adote um cão e ganhe um amigo. Boa noite a todos. Daremos início, então, à LDO 2014, a LOA 2014, desculpa. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei 71/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lorena para o exercício de 2015. Em 30 de outubro de 2014, às 18 horas. Em conformidade com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, a Câmara Municipal de Lorena, através da sua Comissão de Finanças e Orçamento, realiza audiência pública para discussão do projeto de lei 71/2014, que estima a receita fixa à despesa do município de Lorena para o exercício de 2015. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano subsequente. Compõe a Comissão de Finanças e Orçamento e preside essa audiência pública o vereador Ferla, nobre vereador Rosinei César de Souza, nobre vereador Fabrício Cristiano Ramos, representando o Poder Executivo, o digníssimo secretário de Finanças Francisco Cordeiro e o digníssimo contador da Prefeitura de Lorena, Alceu Moreira. Estão presentes nessa audiência pública os vereadores PM Souza, a senhora Selma, representando a vereadora Lu, e eu convido à mesa o nobre relator da Comissão de Finanças, PM Souza, que venha até a mesa, por favor. Esta audiência está sendo gravada e, por esse motivo, solicito aos presentes que, quando realizar suas perguntas, procure o servidor Alexandre, que está com o microfone na plateia e será identificando, falando o nome, entidade, representado, se for o caso. Dando sequência, então, aos nossos trabalhos, passo a palavra ao nobre contador da Secretaria de Finanças. Para o secretário? Então, eu passo a palavra, então, para o Francisco, que ele vai explanar um pouco do projeto da LOA. Boa noite, vereadores aqui presentes, seus representantes. Boa noite à população de Lorena também. É com muito prazer que a gente, mais uma vez, vem a essa Casa de Leis, por ter recebido o convite do presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. E estamos aqui presentes para dar todas as explicações que forem pertinentes, tirarmos todas as dúvidas de vocês, munícipes, dos vereadores, seus representantes, e o fazemos com o maior prazer possível. Eu vou passar a palavra para o Alceu, que vai fazer, então, a explanação da LOA, e, em seguida, aqueles que tiverem perguntas, alguma dúvida, poderão fazê-lo, e nós daremos as explicações cabíveis. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à população presente, ao secretário Francisco, aos demais que estão presentes, Cumprimentar também a colega de trabalho, Jéssica, contadora da Secretaria de Saúde. Gostaríamos, neste momento, de
atendendo aqui ao convite da Câmara Municipal de Lorena, fazemos aqui uma rápida explanação do orçamento que foi enviado a essa casa para a devida discussão. Antes de nós iniciarmos qualquer comentário em relação à LOA, gostaria apenas de fazer aqui alguns esclarecimentos. O primeiro deles é que esta audiência que está sendo realizada hoje é uma audiência pública de iniciativa da Câmara Municipal. E nós estamos aqui como convidados do Poder Legislativo para que tecermos algumas explicações com relação ao orçamento. E esta audiência pública realizada pela Câmara Municipal, ela está dentro do que preceitua o Tribunal de Contas com relação às peças de planejamento. Existem 3 fases dentro da peça de planejamento, né? Seja o PPA, LDO e LOA, né? Existe a fase de elaboração, a fase de discussão e a fase de aprovação. A fase de elaboração foi a fase em que a Prefeitura, nós tivemos aqui o mês passado, fazendo audiência pública, colhendo informações junto à população. Partimos de um norte, né? Que é a nossa LDO, e não podia ser diferente. E a partir dela, colhemos informações e fechamos o orçamento e encaminhamos a esta Casa de Leis o orçamento para 2015. Feito isso, agora a Câmara Municipal passa para a segunda etapa, que é a etapa da discussão. Discussão já com a peça de planejamento pronta, para poder discutir com a sociedade sobre o que foi apresentado pelo Executivo. Então eu vou rapidamente passar aqui algumas coisas relacionadas ao nosso orçamento, tá? Devido ao tamanho do orçamento, aos detalhamentos, né? Fica inviável a gente falar conta por conta, porque não seria nenhum espírito da nossa audiência. E como todos têm o material na mão, está exposto lá, nós vamos, assim, comentar sobre o orçamento por cada unidade executora. Lembrando que o que os senhores acabaram de receber, consta aí o orçamento, né? E na parte final nós temos lá a previsão da receita orçamentária. Tanto a receita como a despesa, o orçamento em geral do município de Lorena, ele foi fixado para 2015 no montante de R$ 178.900. Vale ressaltar que nenhum programa, nenhuma ação, nenhum projeto, nenhuma atividade foi inserida no orçamento sem que ela esteja constando no PPA na LDO. Ok? Isso para que haja a compatibilidade entre as peças que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela preceitua, né, que haja compatibilidade. Então, o que foi estabelecido lá no PPA, que foi aprovado por esta Casa de Leis, o que foi colocado na LDO, que foi aprovado por esta Casa de Leis este ano, é o que está sendo inserido aqui no orçamento. A diferença é que este orçamento ele é detalhado por elemento econômico, né? Enquanto a LDO com o PPA trazia os valores por ações, né? A LOA vai dizer em que será gasto esta ação que foi descrita no PPA na LDO com seus elementos econômicos. Então, a diferença, em resumo, seria essa. Então, o nosso orçamento para 2015 é 178.900, 178.900.000. A primeira unidade executora dentro do orçamento do município é a Câmara Municipal. Ela corresponde a 7.200.000 do nosso orçamento, do orçamento do município. E depois começa o orçamento do Poder Executivo, né? Lembrando que esse 7.200 da Câmara Municipal, ele está baseado dentro daquele 7%, né? Que a lei estabelece, que compõe o cálculo, né? Para repasse do 12º. A lei estabelece 7% em cima de algumas receitas. E estas receitas, somadas, 7%, dão um montante provisionado ou previsto aí de 7.200.000 para o ano de 2015.
O Poder Executivo, nós começamos pela Secretaria de Gabinete, que é a nossa primeira unidade executora. Nós temos aí um orçamento para a Secretaria de Gabinete de 1.460.410. Lembrando os senhores que toda unidade executora, ou a maioria dela, é detentora de despesa com pessoal, tá? Então, só um exemplo. Secretaria de Gabinete, por exemplo, desse valor de 1.460.410, só para vocês terem uma noção, praticamente 1.300.000 é despesa de pessoal, ok? Então, imagine só, 1.460.000, Secretaria de Gabinete, desse 1.460.000, 1.300.000 aproximadamente é despesa de pessoal. Então, só faça essa colocação para que quando for olhar o total de cada secretaria, atente apenas para a parte de pessoal, porque a parte de pessoal ela foi feita com critérios, né, dentro da folha que hoje é pago pela prefeitura, ok? Então a despesa de pessoal que está consignado aqui, ela reflete a realidade hoje da prefeitura, ok? É um dado que a gente levanta lá e o que foi consignado é o que de fato está sendo executado hoje. E depois nós temos a Secretaria de Gabinete, que é a próxima secretaria, com orçamento de 381.916,20 centavos, ok? Depois nós temos a Secretaria de Comunicação, com orçamento de 969.500,25 centavos, Secretaria de Comunicação. E depois nós temos a Secretaria, ou melhor, o Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social está com um orçamento de R$262 mil. Depois nós temos a Secretaria de Administração, com um orçamento de R$3.547.972,90. Lembrando que, além da despesa de pessoal, é nesta Secretaria de Administração que a Prefeitura paga os seus pensionistas e os seus aposentados. Aquele pessoal que antigamente, quando se aposentava, né, a Prefeitura acabava assumindo porque era um regime estatutário, mas vinculado à Prefeitura, né? Hoje, a Prefeitura ela é regime estatutário novamente, só que o regime de previdência é o regime geral, não é um regime próprio. Mas antigamente, né, há muitos anos atrás, era um regime próprio. Então, os funcionários antigos que se aposentavam, né, acabavam recebendo pelo cofre público. Então, são ainda os remanescentes que ficaram de aposentado e pensionista. Hoje quem aposenta pelo regime geral de previdência, porque a Prefeitura ainda não tem o seu regime próprio de previdência pelo fato de ser estatutário. A gente tem, então, além da despesa com o pessoal dessa secretaria, que está dando aí mais ou menos 1.500.000, nós temos aí 1.300.000 só de pensão, de pensionistas e aposentados, tá? Para vocês verem que o total da secretaria, a grande parte sua é de despesa com o pessoal. Depois nós temos a Secretaria de Negócios Jurídicos, com orçamento de R$1.016.330,50 centavos. Depois nós temos a Secretaria de Finanças, com orçamento de R$8.270.062. Faço um adendo aqui também, que dentro desta Secretaria de Finanças, né, além da despesa de pessoal, nós temos também as despesas com a nossa dívida, né? Essa dívida aqui é a previsão do nosso precatório, que nós temos que pagar, segundo a emenda 62 de 2009, né? A Prefeitura ela precisa depositar anualmente para o DEPRE, Tribunal de Justiça, 1% da receita corrente líquida, né? Então, esse valor que aparece aí de, por exemplo, depósito compulsório de 2 milhões é para pagamento dos precatórios, tanto a parcela anual, como também aqueles precatórios de pequena monta.
E 1.300.000 é a dívida com o INSS. Ok? E os 218 são juros decorrentes disso daí. E fora isso, dessa dívida, além da despesa com o pessoal, outro fator também importante para ressaltar é a reserva de contingência, né, que ficou no patamar de 2 milhões, que a lei ela prevê a inserção da reserva de contingência para poder aparar possíveis riscos fiscais que possam acontecer durante o exercício. E foi consignado aí no orçamento 2 milhões para a reserva de contingência. A próxima secretaria é a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Nós temos aí um orçamento para essa secretaria de R$ 5.428.328,10, tá? Para a Secretaria de Obras. Lembrando também que qualquer convênio adicional que possa ser inserido no orçamento, ele pode ser aberto por excesso de arrecadação. Depois a outra secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, com um orçamento de R$ 823.152. Depois nós temos a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com um orçamento de R$ 1.274.700,65, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Depois nós temos a Secretaria de Serviços Municipais, com um orçamento aí de R$ 13.615.228,20. Também cabe aí um adendo, que dentro dessa secretaria, nós temos aí provisionado a despesa com o lixo, né? A coleta de lixo, temos a destinação final do lixo e temos também a manutenção da iluminação pública, né? Que são valores altos. O lixo, por exemplo, está orçado em 4 milhões. A manutenção da iluminação pública, 3.700 e mais 1.200 da destinação final do lixo. Então, desses 13 milhões, grande parte deles são esses contratos grandes que a prefeitura tem e a despesa com o pessoal, né? Que também é um valor alto. Estou comentando isso, né? Para que fique assim bem claro, né? O porquê desses 13 milhões. E é nessa secretaria que, por exemplo, o lixo ele é contabilizado, né? É dentro da Secretaria de Serviços Municipais. E só ele é 4 milhões. Só para fazer esse adendo aí. Depois nós temos a Secretaria de Segurança Municipal, Secretaria Municipal de Segurança, com um orçamento aí de R$ 3.672.448. Temos a Secretaria de Trânsito, com orçamento de R$ 1.815.310. Depois nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, com orçamento de R$ 2.519.871,25. Depois nós temos aí a Secretaria de Esportes, com R$ 2.195.000. Depois nós temos a Secretaria de Cultura, com orçamento de R$ 1.475.363,95 para a cultura. E depois nós temos a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que ela está separada em 3 unidades executoras. A primeira unidade executora são recursos municipais para assistência social. Só fazendo aqui um adendo também à assistência social, nós dividimos no orçamento por fonte de recurso, né, para ficar melhor visível, né, e para melhor trabalhar também. Então, a primeira unidade executora seria os gastos na assistência social com recursos municipais. Esse valor ficou em R$ 3.926.471. Esse valor seria o valor do município para aplicar na assistência social, valor do recurso próprio da prefeitura. Depois nós temos a segunda unidade executora, que são os recursos para assistência social da esfera estadual. Nós temos uma previsão de arrecadar
do Estado, R$ 430.270. Então, seria a previsão do Estado para assistência social. E depois, na esfera federal, que é o próximo aí, recurso da esfera federal, para assistência social, no valor de R$ 956.525. Ok? E depois nós temos ainda, como uma unidade orçamentária independente, mas ligada também ao social, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos aí um orçamento para esta unidade orçamentária de R$ 1.090.000, ok? Todos os recursos repassados a entidades ligadas à criança e adolescente saem deste orçamento aqui. E ele é inteiramente municipal. Então, são recursos também da municipalidade revertido em benefício da população através do repasse às entidades que cuidam, né, de crianças. Depois nós temos a Secretaria Municipal de Educação. Também a separamos por 3 níveis, né? Nós separamos tudo aquilo que pertence à educação relacionado aos repasses descendiais, que são aqueles recursos que a Prefeitura é obrigada a aplicar no ensino, de 25%, conforme determina a Constituição Federal. Então, estão alocados dentro desta unidade executora, que nós chamamos de Secretaria de Educação descendiais. Esse valor corresponde a R$ 17.128.760. Tudo com recurso municipal, dentro daqueles 25% que somos obrigados a aplicar. Depois temos o Fundo Municipal, o Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Magistério, que é o Fundeb. Fundeb também é um recurso de esfera estadual. Ele está previsto um orçamento de 33 milhões para 2015, ok? Recursos também vinculados à educação, em qualquer nível, tá? Desde a creche até o ensino fundamental, né? Menos o ensino médio, até o ensino fundamental. Da creche até o fundamental. Depois nós temos os recursos que nós chamamos de adicionais, ou seja, aquilo que não é Fundeb, aquilo que não é os repasses descendiais, que não é os 25%. Que nós temos aí merenda, temos transporte escolar, etc. E esses recursos adicionais, ele perfazem um montante de 6.685.000, também destinados exclusivamente para a educação, ok? Depois nós temos a Secretaria de Saúde, que nós também, no mesmo raciocínio, dividimos por fonte de recursos. Temos aí o Fundo Municipal de Saúde, que são os recursos do município, recursos próprios do município para a saúde. A lei determina que o mínimo a aplicar é de 15%, né? E o que foi orçado aí, no montante de R$ 41.572.500, esses 41 milhões, faço aqui um adendo porque acho que cabe, ele corresponde a 39% das receitas que entram para cálculo da saúde, que a lei diz que o mínimo é 15%, esse recurso perfaz 39%. Só para vocês terem uma ideia o quanto é investido com recurso próprio. E depois nós temos o recurso da esfera estadual, no montante de R$ 500 mil. E depois, por fim, nós temos o recurso federal, no montante de R$ 17.682.820. Recursos do Fundo a Fundo Federal da Saúde para
o nosso município, 17 milhões. Tudo isso somado, nós temos um orçamento de 178 milhões e 900 mil reais. Ok? E por último, embora a gente tenha começado primeiro pela despesa, que o material foi disposto desta maneira, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho só sobre a receita. Invertemos a ordem por conta da composição aqui do material. Nós colocamos aí também o resumo da nossa receita para que os senhores possam estar aí vislumbrando, né, a nossa expectativa de arrecadação. Ok? A gente não vai falar um por um, né, porque também é inviável, né? Só faço aí o destaque para a receita tributária, no patamar de 32.563.000, né? Que é a previsão da nossa receita tributária. Faço também um adendo que na última folha da receita, só para caráter de explicação, né? Nós temos aí as deduções, o total geral da nossa receita, 178 milhões e 900, né? Fazendo o adendo que essas deduções que constam aí, elas são deduções, primeiro, proveniente da renúncia de receita, né? Que foi considerada aqui no orçamento, em cima do pagamento de IPTU. Todos sabem que o IPTU do município, quando ele é paga à vista, ele tem aquele percentual de desconto, né, para aqueles que pagam à vista. E esse percentual de desconto, ele é caracterizado uma renúncia de receita. E ele tem que estar previsto, né, a lei de responsabilidade fiscal diz que ele precisa estar posto na estimativa da receita, né? Então, nós o consideramos na estimativa da receita, como renúncia aqui. Então, a gente tem aí uma renúncia de 3 milhões e 900, e depois uma dedução de 16 milhões, que corresponde à dedução do Fundeb. As receitas nossas de FPM, ICM, IPI, IPVA, ITR, são receitas que são retidas na fonte 20%. E essa retenção, ela é enviada para o Fundo Federal, que compõe um Fundeb e depois retorna para o município em forma de Fundeb, ok? Mas ela quando eu arrecado meu, por exemplo, quando eu arrecado o meu ICMS, esses 20% já é deduzido. Então, se o meu repasse de ICMS fosse, por exemplo, 100, um exemplo só, 20 já ficava retido. Eu só recebo na minha conta corrente 80, mas preciso contabilizar 100 e informar que houve a dedução de 20. Por isso tem essa dedução na receita aqui, que é como sendo dedução, ela tem que ser negativa. Perfazendo então uma expectativa de arrecadação de 178 milhões e 900. Essas são as considerações, pessoal, que foi nos solicitada que fosse exposto, né? Agora retorna a palavra ao presidente para que aqueles que quiserem fazer alguma pergunta poderão fazer. Obrigado, senhor Seu. Prosseguindo então a audiência, gostaria de cumprimentar o vereador Marquinhos aqui presente, cumprimentar a Shirley, representando a saúde também, o Ulisses Fukuda, a Cial. Agora vamos para as perguntas. Quem tiver, pode ficar à vontade. Você poderia fazer um favor para mim? Explicar melhor essa situação aí do IPVA, como que funciona realmente aí o repasse para a gente? Parece que você falou que vai para o Fundeb? A composição do Fundeb,
até a lei que criou o Fundeb, né? Ela estabelece algumas receitas que vão compor o Fundeb. Dentre elas, nós temos o IPVA, o ICMS, o ITR, o FPM. Mas vamos pegar como exemplo o ICMS, como você citou. O ICMS é uma receita que a própria lei de criação do Fundeb diz o seguinte: do que você arrecadar, 20% desse ICMS vai ser deduzido, ok? Nem chega na sua conta corrente, já é deduzido. Mas o governo informa que te pagou 100. Então, contabilmente, eu preciso contabilizar 100 e lançar contabilmente a dedução de 20, que é a dedução do Fundeb. Porque esse dinheiro que deduziu meu vai para a conta do Fundo Nacional, do Fundeb, né? E lá é repartido para os municípios. E, logicamente, nós recebemos a nossa parte. Só para você ter uma ideia, da dedução do Fundeb, da dedução do Fundeb, está consignado aqui 16 milhões. Só que a gente recebe do Fundeb 33. Ou seja, nós estamos dentro daquele município que mais recebe do que contribui. E eu contribuo com 16 milhões para o Fundeb e recebo dele 33. Então, esse dinheiro, ele é deduzido para fazer a composição do Fundeb, que depois retorna para o município, em forma de Fundeb, né, propriamente dito. E na nossa receita, se você for olhar, nós temos a previsão aí de recebimento do Fundeb de 33 milhões. 33 milhões. Então, esse Fundeb aí, ele é deduzido dessas receitas que eu te falei, ICM, PVA, 20%, e depois retorna para o município em forma de Fundeb. Não sei se deu para esclarecer. E no caso aqui do petróleo, porque uma parte tem que ser investida na saúde e uma parte é na educação, é isso? Não. Vereador, o microfone, eu acho que... Na realidade, isso é o que o que me consta, é o que está sendo aí prometido pela presidente, né? Isso é desse novo aí que chegará. Que parte ela vai destinar para a educação e para a saúde. A forma que isso vai ser, não sei. Mas isso não está sendo repassado. Esse royalties que está é o que já vem. Ok? E ele não pode ser gasto com pessoal e com dívida. No restante eu posso gastar em infraestrutura em geral. Ok? Se eu quiser gastar na educação, também posso. Eu não posso pagar pessoal e não posso pagar dívida. Mas isso daqui não tem nada a ver com o que a presidente até chegou a comentar sobre aquela questão do pré-sal, né? Que quando for ser repartido vai destinar tanto para a educação, tanto para a saúde. Aquilo lá nem chegou aqui ainda. Ok? Isso aqui é o que a gente já recebe de royalties, de petróleo, né? Esse gasoduto que às vezes passa no município é referente a uma coisa antiga já. Não, está na previsão da receita lá. Existe o royalties de natureza estadual, existe o federal, existe o Fundo Nacional do Petróleo, são tudo receitas provenientes da exploração dessas... Passa a palavra agora para o vereador PM Souza. Agradeço a perguntas, por favor. Mas não tem nenhuma pergunta, presidente. Obrigado. Passa a palavra, então, para o representante da missa, Evandro Milé. Não estou como representante da missa, não. Estou como cidadão. Tá, desculpa. Não teve nenhum representante. Mas sou membro da missa e devo repassar para eles, com certeza.
Sou membro da... Não, mas a gente coloca na reunião que alguém venha representar, né? Eu não estou designado para isso, para responder pela MIS. Tá? Estou como cidadão, mas sou membro da MIS. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse orçamento vai passar por aprovação na Câmara? Sim. Tá certo, vai passar por aprovação na Câmara. Na hora que estiver sendo votado nessa casa, o secretário vai estar presente? Ou só os vereadores que vão ter autonomia sobre a votação? Só os vereadores? Não vai ter interferência do Executivo? Então, para isso que a gente está fazendo, o vereador PM Souza está gravando para a gente poder responder para você, senhor Milé. Então, por isso está sendo feitas as audiências. Foi feita da Prefeitura 2 audiências, está sendo feita agora da Comissão de Finanças e Orçamento, para os debates, para as dúvidas, para até possíveis alterações ou indicações, e isso foi feito. Então, hoje é a da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Legislativa, promovida pelo presidente, que é o vereador Ferna. A partir daí, vai ser feito já... Então, se tivesse que haver algum debate, alguma discussão entre o vereador e o Executivo, entre o Legislativo e o Executivo, seria aqui. Não. Agora, cada vereador vai ter o seu tempo para fazer a sua emenda. Sim, trabalhar para isso, mas poderia ser discutido aqui. Não necessariamente. Não tem presença... Não necessariamente, porque eles vão ter acesso, ideal, eles têm acesso ao documento, então eles vão ler no tempo deles. Por favor, se você puder desligar, porque dá uma época do senhor, obrigado. Então, eles vão ter, o vereador não está aqui, mas ele tem assessoria e está na sala deles. Depois eles vão ter o tempo deles de ir lá e ler com calma. E cada um, se achar por final fazer alguma emenda, vai fazer. Tudo bem. A ausência do vereador aqui não impede ele ter acesso ao documento e às informações. Seria legal a presença, isso... a presença seria ideal porque é mais moral, né? Lógico. Mas a ausência deles não impede eles de tomar ciência do documento e fazer suas emendas. Mas seria uma representação legal e bacana, né? Mas sim, tudo bem. Deixa eu só fazer um questionamento aqui. Quase 1 milhão para comunicação, né? Quase 1 milhão para comunicação. Quer dizer, não sei, eu acho muito. Aí que está, aí se ele estivesse aqui, ele estaria ouvindo eu falar que seria muito, eles iam analisar, os vereadores, pensar, refletir, ver por quê. 1 milhão para comunicação, a gente não tem, sabe, a gente não tem uma comunicação assim direta do que está acontecendo, do que não está acontecendo no Executivo. Tem as propagandas, talvez, na televisão, na rádio, que tem, eu não sei como que fica cara essa despesa, mas eu no meu ponto de vista, estou achando muito. Eu vou responder. O ano passado, o orçamento da comunicação foi bem menor, mas a prefeitura, o prefeito, ele tem intenção de divulgar as ações que estão sendo concluídas e as que estão sendo executadas, de forma que, veja bem, nem sempre quando você coloca no orçamento, quer dizer que você vai gastar. Mas se você quiser gastar, tem que estar no orçamento. Entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho os números de 2014, mas os valores de 2014 foram bem aquém desses valores para 2015. Se o prefeito, por exemplo, quisesse gastar em 2014, ele teria tido dificuldades. Mas para 2015... ele vai ter que colocar no orçamento, caso ele queira, por exemplo, vamos dizer, contratar uma agência para fazer um trabalho, ele vai ter verba orçamentária. Se ele não tiver essa verba orçamentária, vai inviabilizar qualquer projeto que ele tenha na Secretaria de Comunicação. Mas nem sempre o que é colocado é obrigatoriamente concluído. Mas você tem que ter uma destinação se você quiser fazer um trabalho. Entendeu? Por exemplo, se no final do ano que vem nós tivermos verba e o prefeito resolver comprar, vamos dizer, uma determinada área na cidade para algum projeto que ele tenha, tá? Muitas vezes essa área que ele vai adquirir não estava programada no orçamento, mas como ele teve, vamos dizer assim, uma reserva orçamentária
ele teve uma entrada de, vamos dizer, de receita, além daquela que havia sido prevista, ele pode executar aquele trabalho, entendeu? Mesmo não estando orçamentariamente. Mas, se ele quiser executar alguma coisa durante o ano que não estiver no orçamento, ele vai ter um problema, porque ele vai ter que comprometer a receita de uma outra secretaria. As receitas, aí, veja bem, as receitas, porque, veja bem, a cultura as receitas aqui, elas podem ser remanejadas. A cultura aqui que é fundamental, que eu acho que é um aspecto fundamental, a cultura está quase bater pouca diferença. Então poderia fazer o seguinte, jogar mais um pouco para a cultura, os senhores vereadores que tiverem ouvido, jogar um pouco mais para a cultura e aí falar assim, cultura, eu joguei para você, só que é o seguinte, eu precisei fazer uma propaganda aí de um novo projeto aí da cidade e eu estou precisando pegar uma verba aí, então, como você está falando, você veja entendeu? Veja mas bem. Aí a cultura vai ter mais um espaço, mais um fôlego para ser trabalhado. Senhor Milés, se o senhor perguntar como é que funciona, como é que vocês chegam a um valor para poder fechar um orçamento? A gente tem por base o ano anterior, os últimos 12 meses, vamos dizer assim, o ano anterior não pode ser porque nós não chegamos em dezembro, mas nós temos por base os últimos 12 meses, até, no caso, setembro, para a gente poder fechar isso aqui. Então, a gente sempre coloca o ano anterior e alguma ação que a prefeitura, que o executivo queira fazer, que não tenha feito no ano anterior. Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, se houver necessidade da gente fazer uma ação, se a Secretaria de Cultura tiver necessidade de fazer alguma ação e ela não tenha receita orçamentária, nós podemos remanejar. Inclusive da Secretaria de Comunicação. Não há problema nenhum. Essas receitas são todas remanejáveis. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um fechamento. Então, é uma previsão orçamentária, que ela pode ser modificada ao longo do ano. Vamos supor que não se use essa verba toda na Secretaria. Porque, vamos, por exemplo, você vai fazer uma licitação. Quando você vai fazer uma licitação, você tem uma ideia do preço daquilo que você vai licitar. Só que muitas vezes o preço fica 30%, 40% mais barato do que você inicialmente achou que iria gastar. Tá certo? Então, o mesmo caso acontece aqui. Foi destinado uma determinada verba, um determinado valor para uma ação que a prefeitura pretende fazer. Se aquela ação custar muito menos, no caso aqui, por exemplo, se fosse contratar uma agência de publicidade para fazer um determinado trabalho, você não sabe quanto vai gastar. Você tem até R$700 mil, mas você vai fazer uma licitação, de repente você vai gastar 200. Então você tem uma sobra. Essa sobra pode ser remanejada por uma outra secretaria. Tá? Ou seja, nem tudo que está aqui obrigatoriamente tem que ser gasto. Mas ficou no ar para a gente estudar isso aí, que estou achando muito alto para a comunicação, mas fica assim, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço vocês novamente do horário, a divulgação. Teve pouca divulgação para valer, inclusive da própria prefeitura, né? A gente divulgou aí a Câmara Municipal, que parece que fez uma divulgação. Agradecer a Câmara Municipal, parece que ela fez uma divulgação, que ia ter a audiência aqui. Através dessa divulgação da Câmara, eu pude reproduzir nas redes sociais, mas da Prefeitura mesmo, eu não tive. Então, agradecer a Câmara Municipal aí. Isso precisa ser reforçado. Nós conseguimos já vencer o horário, às 18 horas, graças a Deus, estamos indo bem. Agora, preciso novamente, debater isso na audiência, eu vou debater de novo, precisa cobrar da comunicação, precisa fomentar que está tendo essa audiência pública. Essa, por exemplo, essa audiência de hoje, ela é uma audiência de iniciativa somente da Câmara. Então, por isso que a Prefeitura não divulgou, até para não entrar em questão de competência da atribuição. É público. Não, tudo bem, mas não é competência da Prefeitura. Não é competência da Prefeitura publicar uma audiência da Câmara. É só isso. Quando é de elaboração, é competência da Prefeitura, ela tem que noticiar. Mas é uma audiência que a Câmara está fazendo, ele não pode ter ingerência, né? Agora, se a Câmara solicita... Mas é público. E outra coisa... Se a Câmara solicitasse que fosse posto no site, aí já era outra coisa, entendeu? O secretário está presente, é público. E ainda mais sendo da Câmara, aí reforça mais a ausência dos vereadores. Mas eu agradeço. Muito obrigado, está sendo fantástica essas audiências. Gostaria, então, de agradecer a presença do vereador Guedes. Antes de encerrar,
Já foi feito. Só levantando uma questão que foi nos passada, para que a gente explicasse aqui, a questão que está consignada aqui no orçamento, a rubrica de outro serviço de terceiro. A nossa cópia, ela cortou um pouco, tá? Estão fazendo assim a diferenciação de outro serviço de terceiro, que aparece aí no orçamento, com códigos diferentes, né? Em todas as unidades executoras, elas vão aparecer. A primeira, por exemplo, a 339036, é outro serviço de terceira pessoa física. E a 39 é outro serviço de terceira pessoa jurídica, né? São as terceirizações da prefeitura. Quando você contrata, por exemplo, uma empresa para arrumar um carro, vai lá, arrumei um carro, né? Fez um serviço lá de manutenção. Sendo uma empresa, ela é classificada como outro serviço de terceira pessoa jurídica. E quando a gente contrata um prestador de serviço autônomo, através de RPA, por exemplo, é classificado como outro serviço de terceira pessoa física. Então, em todas as unidades executoras vão aparecer, porque todas as secretarias fazem uso, né, de serviços de terceiro, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Tá? É que cortou um pouquinho, tá? Mas a 339036 é pessoa física, outro serviço de terceira pessoa física, e o 339039 é outro serviço de terceira pessoa jurídica, tá? Dentro desse raciocínio. Não entendi. De licitações? Poderia sim. Poderia sim. Não, poderia sim. Nesse caso aqui, se ficar acima de 8, sim. Se ficar abaixo, não. Mais uma pergunta? Então, eu passo a palavra para o relator e vice-presidente da casa, PM Souza. Obrigado, presidente Fernando. Só para ainda ficar registrado que está gravado essa audiência pública, e ela ficará no site da prefeitura para quem quiser também acessar e ter conhecimento. E para ficar registrado que na última audiência pública da Finanças e Orçamento da Secretaria, nós estivemos presentes e não tinha ninguém da população. Como hoje também, muito pouca gente. Então, o convite é feito, nas sessões de Câmara nós falamos, convidamos, está no site da prefeitura, está no passo da Câmara Municipal. Então, também quero que registre a ausência da população. Está no passo também da Câmara. Então, quero também que fique registrado e gravado a falta, ou pelo menos a ausência de pessoas do povo lorenense, daqueles mais interessados, inclusive, né? Desculpa os presentes, mas na última sessão, na última audiência, que foi da Prefeitura, não tinha da população, ninguém. E tinha, pelo menos, acho que 40% ou 50% dos vereadores presentes. Mas isso é só para registrar, porque o trabalho nosso é sério, e para discutir, para debater os assuntos, precisava ter muito mais gente, porque uma ideia só de um cidadão, muitas vezes ela diverge do outro. Então, nós não temos o dom, a palavra, a verdade. A verdade não nos pertence, pertence a Deus. Nós temos a diversidade de ideias. Às vezes a sua ideia é boa, a minha também é, mas no fundo, nós temos que conversar. Tanto que um munícipe, numa das reuniões que muito pouco frequentado pela população, foi aceita a ideia dele de mudar o horário, que isso foi atendido pelo Francisco, e por isso está sendo às 18 horas, porque antes era às 10 da manhã. Tanto que nós ouvimos a população de um cidadão, que está sempre presente, que, por sinal, na última ele não veio. Mas isso não muda nada, não tira a nossa responsabilidade, não tira a nossa vontade de acertar e de fazer o melhor para a cidade. Então é preciso que se veja isso também. Hoje ainda quero registrar a presença do Francisco, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e também do Amaro, que é funcionário e diretor, da dona Shirley, da Saúde, né, que é a nossa também representante. Já foi falado da nossa contadora da Saúde. Temos o representante, né, da parte do comércio, que é o senhor Fukuda, né? É isso? Então, mais as assessorias, e não tem população. Então, isso tem que ser registrado também, porque convites é feito e outra. Todos os anos, não é só nesse meu primeiro mandato de vereador, é feita audiência pública. E, infelizmente, nós precisamos constar que a população também não participa. E
Quando vem e participa, mesmo sendo um, a gente procura atender da melhor maneira possível. Volto a reforçar com relação ao horário, que era às 10 horas, e o senhor Francisco Afonso, atendendo democraticamente a solicitação, mudou para 18 horas e continua a ausência do povo do mesmo jeito. Muito obrigado, senhor presidente Ferla. Obrigado, PM Souza. Novamente passo a palavra para o contador Alceu. Só uma colocação que eu estava me esquecendo, eu pedi até a palavra para o presidente. A prefeitura ela deve encaminhar aqui para a Câmara, até quero colocar isso em discussão também aqui, antes do encerramento, até uma emenda modificativa por parte do senhor prefeito, porque chegou ao nosso conhecimento, através do Corpo de Bombeiro, sobre a questão do orçamento, né, do Corpo de Bombeiro, que está dentro da Secretaria de Segurança. Ele tinha sido orçado inicialmente em R$800 mil, mas como há a previsão da construção da sede do Corpo de Bombeiro para o ano que vem, foi estabelecido um orçamento mínimo de R$1,5 milhão, né? Que é o que foi colocado também na questão da arrecadação, aquela taxa do bombeiro que vai junto com o IPTU, que todos os senhores já sabem, né, que foi recolhida esse ano, no montante de R$1,5 milhão, ela será da mesma forma para o ano que vem, né? E por uma questão só de ajuste, vai ser solicitado pelo Executivo essa emenda modificativa, tá? Por parte do senhor prefeito, para que a gente possa inserir aqui no orçamento. Na realidade, vai acontecer apenas uma permuta, né, de elementos, porque como ela está dentro da Secretaria de Segurança, não vai aumentar o orçamento, né, mais, vai apenas alterar dentro da própria Secretaria de Segurança, tá? Se vocês olharem, a Secretaria de Segurança, ela é dividida em duas ações, né? O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança e o Fundo Municipal do Bombeiro. Então, vai haver uma permuta entre essas duas só. Mas o valor total da Secretaria de Segurança vai continuar a mesma, tá bom? Só estou passando isso porque, como é uma audiência pública, né, para a população ter essa ciência disso, né, e também, principalmente os senhores vereadores, né, ter essa ciência de que chegará para esta casa aqui essa solicitação de emenda modificativa, tá? Apenas permuta, não vai haver aumento, tá? Aumento da dotação, ok? Vai haver apenas uma permuta, o orçamento da Secretaria de Segurança vai permanecer a mesma, ok? Por favor, dá o microfone para ele. Está aí dentro. Ela é separada por unidade executora, né? Então, todas as unidades executoras têm a sua despesa pessoal, né? A gente não tem somado aqui o total geral, né? Certo, mas existe uma previsão, além do índice obrigatório do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, um aumento real para o servidor, tendo em conta que a defasagem é muito grande? Não, existe até já uma lei que o prefeito mandou para essa casa, foi aprovado, né, estabelecendo, se não me engano, no mês de abril, a revisão geral anual, fazendo cumprir o artigo 37 da Constituição. Então, já existe uma lei estabelecendo, se não me engano, no mês de abril, para a revisão geral anual. Então, todo ano haverá revisão geral anual. Essa lei é a lei da database do servidor municipal, que era inicialmente para mês de outubro, o prefeito entrou com um pedido de antecipação, jogou para todo mês de março. Isso. Mas essa verba consiste somente no índice inflacionário. O artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, fala do índice inflacionário. Agora, o que o servidor pode esperar é realmente de ganho real? Porque a gente sabe que a inflação divulgada é uma, a inflação real é outra. Então, fica uma coisa meio fictícia, e o poder de compra e ganho do servidor vai cada vez diminuindo. O que acontece? Isso ele fica descontente. Por quê? Simplesmente com o índice de revisão geral pelo artigo 37, que é a inflação, isso é muito pouco. E até chegar um novo índice, ele já teve esse índice engolido pela inflação. Então, a gente queria saber se existe uma previsão de ganho real, não de ganho ilusório, porque a reposição de índice pelo artigo 37 é obrigatório, né?
A própria Constituição é bem clara nisso. A gente queria saber sobre um índice de ganho real que o servidor precisa. Uma previsão de percentual além do índice inflacionário, para garantir um pouquinho mais desse poder de compra e poder aquisitivo. A revisão geral anual está garantida, né? Existe a lei, isso já é fato. Esse ano, por exemplo, a Prefeitura concedeu um aumento para os servidores no patamar de 10%. Não foi aumento, foi antecipação de índice e depois ele descontou no mês de março. Calma aí. 10%. A inflação e o restante é aumento real. Não, peraí, vamos explicar direitinho. Em outubro, né, houve esses 10%. 8,5% foi do índice oficial obrigatório do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O 1,5%, ele jogou, quando foi votado novamente nesse mês de março, ele deduziu daquele 1,5%. Tanto que o índice oficial de inflação do mês de março foi 5,39%. Ele considerou que aquele 1,5% que ele jogou para 10% em outubro, ele já descontou, e o servidor teve apenas um índice de reposição de 2,7%, considerando, podendo chegar a 2,23%. O que aconteceu? 0,39 foi engolido. Desculpa, Francisco, mas não foi essa informação que chegou para a gente. A revisão que teve lá em setembro, 10%, de lá até abril, esse percentual que deu em abril foi a inflação de setembro até abril. Ele considerou o período, como se fosse um período de 6 meses. Mas a gente sabe que isso aí é um quadro ilusório, porque não representa ganho real. Representa, na matemática pura e simples, exatamente isso que você está falando. Houve. Mas, na prática, isso aí pouco resolveu no salário do servidor. Inclusive, os professores ficaram com esse problema, que não receberam o índice geral do servidor. Eles receberam o índice do Fundeb, 8,32%, e simplesmente ficaram de fora do índice geral do servidor, perdendo 5%. Considerando, na nossa ignorante e modesta opinião, que o professor concursado pela rede municipal de ensino, ele também é servidor municipal. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, a gente queria saber se tem como dar uma olhada ou numa emenda modificativa para que realmente a gente possa motivar o servidor. Porque a parte administrativa, ela tem que ir bem num todo. É uma engrenagem. Se um dente estiver faltando, a engrenagem emperra. Então, vamos valorizar o servidor. Temos muita gente boa que trabalha. Entendeu? Precisa. Esse é o segredo de uma boa administração. E a gente acredita, e a gente sabe, e a gente tem visto, que a gente não é hipócrita, a nossa oposição não é aquela oposição ignorante, e não é oposição partidária, não é nenhuma, é uma oposição inteligente, de queremos ver, mas também queremos fazer ver. O que temos visto? Uma bela administração a nível de empresa. Perfeito. A gente anda para a rua, a gente não pode dizer que não vai bem. Agora, a nível funcional, a nível de valorização do servidor, a gente sabe que aí existe um vácuo muito grande. É como o Rubinho Barrichello concorrendo com o Lewis Hamilton. Ô Francisco, você me dá uma parte dessa discussão? Veja bem, quando foi dado o aumento de 5% no mês de abril, esse aumento foi superior à inflação dos últimos 6 meses. Eu ainda não estava na secretaria, quando foi no mês de outubro que foi dado o último aumento, né? Mas eu sei que a inflação do mês de outubro até abril não chegou a 5%. Então, houve um ganho. Eu concordo com a sua discussão que a gente tem que procurar e valorizar o funcionário público, o nosso funcionário da prefeitura, porque é ele quem nos dá a contrapartida. Mas também a Secretaria de Finanças, ela tem que ser responsável dentro do orçamento do município. Para quê? Para que haja um gasto, tá? Mas que esse gasto nós tenhamos condições de arrecadar o suficiente para pagar. Porque, veja bem, desde que o prefeito Fábio Marcondes assumiu a prefeitura, eu posso falar desde janeiro que eu estou na secretaria, nós temos pago salários sempre antes do 5º dia útil. Perfeito, temos acompanhado. Não atrasamos um salário, não atrasamos INSS, não atrasamos nada. Nossa secretaria está funcionando. Então, nós estamos agindo com responsabilidade. Tá? Com relação ao ganho real,
eu estive conversando com o prefeito tem a intenção de dar ao funcionário um ganho real. Mas, como eu falei para você, com responsabilidade. Por quê? Porque nós temos os nossos limites também. Então, proponho a você, meu gabinete, como sempre, está aberto, você sabe disso. Certeza. Venha conversar comigo, traga suas ideias, a gente discute o orçamento, eu mostro para você o porquê disso, o porquê daquilo, levo ao prefeito, tá certo? E o que a gente puder fazer para melhorar a condição do funcionalismo público, não tenha dúvida que a gente vai fazer. Porque o que a gente quer é fazer com que o nosso funcionário da prefeitura trabalhe com prazer realmente. Exatamente. Mas, como eu disse para você, sempre com muita responsabilidade. Porque se a gente cometer algum tropeço no meio do caminho, a gente de repente vai chegar no 5º dia útil, como acontecia no passado, e o funcionário não vai estar com o pagamento depositado. E aí o que vai acontecer? Ele tem os compromissos dele, vai atrasar, vai criar uma série de problemas. Então, eu gostaria de propor para você, com relação a isso, até porque, como a gente fala, a gente não tem um índice, né, que possa te dar com exatidão, né? A gente depende muito de ver como é que o nosso ano está fluindo. Por exemplo, como é que nós vamos chegar em abril? Como é que está o nosso orçamento? Quanto que a gente já comprometeu? Estamos com um fluxo de caixa bom? Por quê? Muito simples, por exemplo, nós estamos aí entrando com uma demanda de 12 mil ações contra munícipes por IPTU, ISS. Então, você veja bem, se essas 12 mil ações suprirem um efeito esperado, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma arrecadação melhor. Nós tendo uma arrecadação melhor, nós podemos investir mais no município, no funcionalismo, entendeu? Mas como é que eu vou te fazer uma previsão? Né? Então, a minha previsão é assim, eu tenho que fazer uma previsão responsável, acima de tudo, para poder cumprir o mínimo estabelecido, o que é nossa obrigação. Agora, dependendo do que a gente consiga além, a gente também pode oferecer isso ao munícipe e ao funcionário público, ao funcionário da prefeitura. Né? Então, deixo o meu gabinete à tua disposição para você me procurar quando quiser. A gente senta, conversa, podemos estabelecer metas, eu te coloco a par de como está a nossa arrecadação, até para que você possa levar isso, né, ao pessoal, não só aos servidores da saúde, da educação, qualquer um que tenha interesse. Né? Como eu sempre digo, a nossa secretaria ela está aberta, qualquer pessoa, para que venha tirar informações, a gente não tem nada a esconder, muito pelo contrário, né? A secretaria funciona em função do município, então, aquilo que for de interesse, nós estamos lá para servi-los. Né? Então, te deixo à disposição, você querendo, me procura ao seu, a gente vai dar todo o esclarecimento, e pode ter certeza de uma coisa, uma das metas do prefeito realmente é aumentar o salário dos funcionários, porque a gente sabe que é um salário, vamos dizer assim, indigno para uma pessoa poder viver dignamente. Tá? E é exatamente, reforçando a minha colocação, e essa cobrança é exatamente por acreditar na responsabilidade de vocês. Que a gente sabe que diante de tamanha responsabilidade e diante da competência que vocês têm, tenho certeza que com toda essa responsabilidade, uma gordurinha vai aparecer no final do porquinho. Então, se a gente está pleiteando isso, é porque exatamente a gente acredita. A gente nunca cobra aquele que é incapaz. E a gente acredita na administração municipal, como nós temos tido grandes conversas, né, em benefício do servidor, em benefício do trabalho. O Alceu sabe bem disso, são bem solícitos, têm nos atendido super bem. Então, é por acreditar que a gente cobra. Se a gente não acreditar e achar que está tudo perdido, vamos baixar um pau, vamos fazer propaganda no Facebook, porque daí eu posso vir como candidato da oposição a vereador lá em 2000, não sei quanto. Não é nada disso, gente. Precisa-se haver uma trilogia: administração, poder executivo, poder legislativo e movimento sindical, representando o trabalhador para que tudo ande bem. Né? Perfeito, só Deus. Mas podemos enxugar e podemos corrigir as nossas diferenças para que a gente valorize o trabalhador, que a cidade ande bem, porque a grande meta de todo município e a grande fonte de um verdadeiro IDH é a qualidade de vida do seu cidadão. Não? Se você olhar uma cidade que invista 100% e que receba todo o imposto 100% só de farmácia, você acha que a cidade está bem? Não, é sinal que está doente. Uhum.
Entendeu? Então, é isso que nós queremos, que exista esse investimento no servidor também. Para quê? Para que todos cresçam. O servidor trabalhando contente, ele produz mais. Ele visita menos o médico. Nós temos casos no sindicato que o servidor chega a ponto de ter um AVC, um desespero, sabe? De não ver saída, de se ver acuado, de ver sua família passando necessidade e que não aguentar tamanha pressão. Então, isso é ruim. Isso não se resolve somente com dinheiro. Isso se resolve com carinho. Talvez não se consiga através de um ganho real, através de salário, mas dá uma olhadinha no artigo 177 do Estatuto do Servidor Municipal, que fala sobre a cesta básica, que é o auxílio alimentação. Vê o que dá para melhorar. No artigo 177, ele é bem claro que a cesta básica, que hoje é o auxílio alimentação, ele é para todos. Infelizmente, em outra gestão, que não convém citar os nomes, a gente está aqui para apresentar e buscar soluções juntos, não para ficar dando defeito para A ou para B. Infelizmente, houve um bendito decreto que estabeleceu simplesmente o nível 9A. Quer dizer, se você ganha um pouquinho a mais, então você não precisa comer. Entendi. Dá uma olhadinha nisso, talvez, melhor do que dar o peixe frito, dar a vara, a isca, o anzol e fapalu rio, está ali. Talvez o auxílio alimentação, para todos, seja saída sem onerar tanto o déficit da secretaria com gastos, com o pessoal. É uma ideia, é uma sugestão, para que nós possamos ver a nossa cidade crescer. Eu gosto daqui, eu tenho 10 anos de prefeitura, é daqui que sai meu ganha-pão. Jamais eu posso torcer e lutar para que a administração vá mal, entendeu? Que a cidade afunde realmente. Não, a gente tem que torcer, colaborar para que a cidade vá bem. Tem alguma é isso outra que nós pergunta? queremos. Então, a nossa pergunta é isso, né? A outra coisa bem importante relativa a isso é, de acordo com o artigo 274 do Estatuto do Servidor, parágrafo único, sobre o famoso fundo de previdência. A gente sabe que isso é uma bola que está difícil de jogar. Existe algum estudo relativo a isso? A gente sabe que o próprio Estatuto ele é bem claro que é um fundo complementar, né? Então, se existe alguma previsão, inclusive dentro da própria reforma administrativa. Então, nós estamos agora, hoje mesmo conversei com o secretário de administração a respeito da reforma administrativa. São situações que vão ser estudadas. De concreto ainda não temos nada, tá? Mas a reforma está, vamos dizer assim, andando, começando a andar, e a gente acredita que na hora que a gente for discutir essa reforma, sim, vai ser ventilada essa questão também da previdência dos funcionários. E na própria discussão da reforma, isso aí já é um requerimento que a gente já tem enviado várias vezes, que seja feita uma comissão paritária entre o executivo, né, o sindicato, para a gente fazer exatamente esse elo de ligação com o servidor, para que ele saiba realmente o que está acontecendo e aquilo que vai ser mudado na vida dele e também para melhor. Não, como foi feito de outras formas. Empurraram-se o goela abaixo, votaram de madrugada, quando foi visto, não se dava para fazer mais nada. Então, nós temos requerimentos da protocolando. Essa participação não é por arrogância, é simplesmente por humildade em querer colaborar e também querer aprender. Mas o servidor ele precisa saber o que acontece na sua vida, entendeu? Para que ele possa se programar objetivo, e ele possa até, só um minuto, para que ele possa até falar assim, não, isso aqui não é legal, vamos ver o que a gente dá para melhorar. Então, isso é muito importante, o estreitamento de relações e o estabelecimento contínuo de um diálogo. Obrigado. Então, pode ficar tranquilo, Francisco, porque, veja bem, a prefeitura, ela gosta de tudo muito transparente. Então, qualquer ação que for realizada pela prefeitura, com certeza vai ser trazida ao plenário da Câmara, vai ser discutida pelas pessoas interessadas, né? Então, não tenha preocupação com isso. Com certeza, isso aí é uma questão que o prefeito dedica atenção especial, tá? Mas é como eu te falei, é uma questão muito complicada, você tem muitas vertentes, então tem que ser muito bem discutida, até porque existe uma responsabilidade. Não adianta você criar uma previdência municipal e essa previdência quebrar, vai ser um prejuízo muito maior, né? Então o que a gente quer é sim, administrar, mas administrar acima de tudo com responsabilidade, que a gente possa dar o melhor do poder público para o seu funcionalismo, para a sua população.
Tá ok? Agradeço suas palavras. Sim, tem, né, o senhor pode responder, tá? Você não está com a folha aí? Não, a terceirização que tem na Secretaria de Serviços Municipais é a coleta de lixo, o serviço de destinação final do lixo, mas terceirização de veículo, que eu entendi? Não, uma porque o município está comprando veículos, né? A gente teve uma licitação agora de máquinas, então... Como se diz, esses 2 anos atrás, os funcionários ficaram a ver navio lá sem trabalhar e fizeram o serviço fora, entendeu? Houve um gasto, eu acho que até bem maior do que se tivesse utilizado os funcionários que ficaram aí. Não tenho conhecimento disso aí, mas a ideia do prefeito é modernizar, né, a nossa frota de veículos, né? O ano passado foi comprado vários carros de passeio e esse ano já foi adquirido, vai ser adquirido, fez a licitação para a compra de máquina, né? Tem a previsão para a compra de caminhões e também acho que trator, ou seja, aumentar mesmo a frota, né? Então a intenção é essa, fazer uma frota nova, porque dá muito gasto, quebra demais, aí acaba o servidor ficando sem o trabalho dele lá, enfim, a intenção é modernizar, mas não terceirizar a frota. Não, mesmo, 8 mil. Acima de 8 mil. Licitação acima de 8 mil. A carta convite é até 80 mil para serviço e 150 para obras. Encerrando então, mais perguntas? Não havendo mais pergunta, gostaria de agradecer a todos os funcionários da casa pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em todas as audiências, sessão solene, entre outras. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos. TV Centenário Cidadania Total. Participe do grupo de discussões enviando e-mail para tvcentenario@yahoo.com.br.